Fala aí pessoal, beleza? Midori aqui. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Um outro vídeo, não vai ser um vídeo do guia de personagens, não dessa vez, e também não vai ser um vídeo extra. Primeiro vídeo testando a nova configuração de áudio, tomara que dessa vez fique bom, só vou saber depois. Tinham me pedido para fazer um vídeo sobre chefes e eu falei que eu iria esperar chegar outros personagens. Só que foi o Rafael Rodrigues. Não. Foi o Rafael Rodrigues que pediu para fazer um vídeo sobre chefes. E eu falei que eu ia esperar chegar a Eleses e o anúncio da Ray. Só que eu lembrei que eu tenho esses personagens no Filipino e a estratégia não muda, então eu poderia gravar do mesmo jeito. Então eu tô trazendo esse vídeo. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber. Existem 3 tipos de chefes. Existe o chefe de guilda, o chefe dimensional e o chefe mundial. Ou chefe global, não sei como que eles vão traduzir. Que no caso seria o chefe dimensional, que a gente já conhece. O World Boss, chefe mundial. O chefe global, que é o Harkion, que ainda não chegou. E o chefe de guilda, que também ainda não chegou no servidor. O chefe de guilda, ele é igual ao chefe dimensional, o que muda é o Harkion. Mas chefe é chefe, os personagens não vão mudar, digamos assim. Os melhores sempre vão ser os melhores. E quem são os melhores personagens para chefes? É esses que eu estou usando aqui no meu segundo time. No caso, Ray, Jin, Lyrie. Esses são os melhores personagens. Por enquanto, a Lyrie vai chegar junto com a Ray. Minha garganta ainda tá uma merda, tem que agilizar esse vídeo. A Lyrie vai chegar junto com a Ray. As duas são as melhores que tem para chefes. O Lupus também é muito bom, mas ele em si não dá muito dano, ele ajuda a dar dano. A Amy é muito boa, mas por causa da recuperação de SP. A Edel é muito boa. Os melhores personagens classificados com SS são Jin, Les, Edel, Ray, Lupus, Lyrie e Amy. O Jin, porque ele dá muito dano. O Les, por causa do crítico dele, do buff de crítico dele. E na Suprema ele aumentar o dano recebido em 35%. A Edel, por aumentar o dano recebido em 50% no ataque básico. E ela também dá um ótimo dano. A Ray, porque ela é estuprante em praticamente todos os modos de jogo. O Lupus, porque aumenta o dano recebido do chefe. E a Lyrie por conta da passiva dela de dano, e a Amy por conta da recuperação de SP. Então você vai poder usar as habilidades com mais frequência. Bom, tem também outros personagens que são ótimos para chefes, que não estão nessa tier list. Como por exemplo a Sasha, que é uma classe A. A Olivia, que é uma classe S, e o Charon, que é um classe S. Esses personagens também são muito bons para chefes, então, inclusive a Sasha. A Sasha, o Charon e a Olivia são ótimas opções, principalmente nesse começo. Esse é o time que eu uso atualmente. Antes eu utilizava o Les no lugar da Olivia. Só que eu fiz o teste de dano entre os dois e a Olivia se saiu melhor. Então eu coloquei a Olivia no lugar e usei o Shine que eu tinha preparado. Ao invés de usar no Les, eu usei na Olivia. Essas são as par de skills que eu uso.
Eu nunca uso essa do meio, eu sempre uso a de velocidade momentânea. Por conta da Ray e da Lyri. Vou vir aqui num chefe. Vou invocar Orgos aqui de nível 65 para exemplificar. Esse time atualmente eu tô conseguindo tirar 10 milhões de dano. Só que eu parei de jogar no filipino, né? O servidor brasileiro lançou, então eu parei de jogar o filipino. Eu não ando investindo nessa conta mais. Esse é o time. 296 mil de força. A Ray tá equipada desse jeito. E essas são as skills dela. A invocação, James, a Lyri por conta da passiva dela também, que ela dá dano no chefe baseado no ataque básico. Inclusive ela já tá com... Esse daqui eu me orgulho, cara. 33% de aumento de velocidade de ataque. Isso é um orgulho. Mas, bom... Aqui eu vou entrar no jogo e vou comentar a respeito. Vou aumentar o som do jogo um pouquinho. E assim tá bom. Então... Aí. Vou entrar no chefe e aqui eu vou comentando por cima. Bom, a primeira coisa que eu faço é usar a primeira skill do Jin, a segunda da Ray e a primeira da Olivia. E o James. Por quê? O Jin, ele carrega essas esferas. Essas esferas saem do personagem e passam a dar dano no chefe. Ele tem um multiplicador pro número de esferas. Opa. A Olivia, para ela ir aumentando o dano do pessoal já. A única que eu não uso nenhum skill é a Lyri. Porque o dano dela é totalmente focado no ataque básico. Então eu não preciso usar skill nela. Na verdade, eu acho que seria até desvantagem. Já que os outros personagens, o dano deles é muito focado nas habilidades. Então, utilizar as skills da Lyri eu estaria abrindo mão de usar as habilidades de outro personagem. Usar a Suprema da Olivia. Aqui e aqui. Usei a parte skill errada. Sempre faço isso, de vez em quando. Eu tenho que alterar essa ordem. Era pra eu ter usado de velocidade momentânea. Por que usar o James? O James ele não dá dano, tá? Só avisando. Então por que usar o James? A Ray, ela tem a passiva dela é quando as duas invocações dela estão em campo, a cada ataque básico ela aumenta o próprio ataque em 3%. Em outras palavras, ela vai... É praticamente a mesma passiva da Olivia, só que só pra ela. Então, o Jin vai ser afetado pela passiva da Olivia e a Ray também vai ser. Então a Ray vai passar a ficar com 60% de dano permanente. De novo eu usei a parte skill errada, eu tenho que alterar essa ordem. O chefe morreu. Faltando aí praticamente 1 minuto pra acabar. Vim aqui em estatísticas. No caso, a Ray ficou em ordem. Jin, Ray e Lyri dando mais dano. O Jin, claro, ele tá quase full awakening. Ele já é um personagem extremamente bom para dano. Então, claro que ele iria ficar na frente.
e até porque ele tá melhor equipado, inclusive. A Olivia, ela ficou em último, mas ela aumentou o ataque do time. Isso é o que importa. Muita gente compara ela com o Les. O Les dá o mesmo dano que ela em chefes, porém a Olivia aumenta o ataque do time também. Em outras palavras, ela vai dar um dano abaixo do normal, só que com ela no time, por ser ela no time, o resto dos aliados vai dar um dano maior. Então, o dano da Olivia e do Les é o mesmo, mas se eu tirar a Olivia e colocar um Les, por conta do Les não aumentar o ataque do time, o ataque total vai abaixar, porque os outros aliados vão dar menos dano. Aqui a gente vê o Jhin no ataque básico. No ataque básico, esse é o tanto de dano que ele deu. 445.000. Aqui a segunda skill, que é a grande força dele, ele deu 2 milhões. E a primeira skill ele deu 250.000. Já eu vou explicar as skills desses personagens. A Olivia, Chilling Effect, ou seja, o stack da passiva deu esse dano, que é o bônus de dano de quando ela consegue 5 stacks da passiva. A Suprema dela, o ataque básico e a primeira skill, primeira e segunda skill. Tudo isso só para aumentar o ataque do time. Lyri, o ataque básico, mais de 1 milhão de dano junto com a passiva, então um dano excelente. E a Rey. Aqui no caso foi o ataque básico, ela por conta da passiva do ataque básico. Esses dois, Follow Haunt e James, não são as invocações. É quando ela invoca. Quando ela invoca um desses dois, ela dá um dano por ser uma invocação. Então se você seleciona o inimigo pro seu aliado ser invocado lá, ele vai dar um dano quando ele surgir. Então esse é o dano de quando o aliado é invocado. A Suprema, não usei. E a passiva dela não é ativa. É meio redundante uma passiva ativa e uma passiva passiva, mas é bem isso. Haunt, no caso, esse já é o dano das invocações. Como vocês podem ver, o James ele não dá muito dano, porém é justificável o uso dele por conta da passiva, que daqui a pouco eu vou ler. E o Haunt, isso é o dano que ele dá. Por isso que o velocidade momentânea é essencial. O ataque básico da Rey é onde ela mais dá dano junto com o Haunt. O dano que o Haunt dá é no ataque básico. Essas invocações não têm skills. Ao contrário do James. O James ele tem a skill que quando você invoca ele, você pode usar a skill do James com 0 de custo. Mas o Haunt não tem skill. Então todo o dano que ele dá é no ataque básico. Se você usa o velocidade momentânea, vai afetar o ataque básico da Rey, da Lyri, da Olivia e do Haunt. Então é por isso que essa parte da skill é tão essencial assim. Vamos agora dar uma olhada nos personagens em si. Vamos começar pelo Jhin. Aqui a gente vê em skill. A primeira vai criar um escudo para todos os membros do grupo em 15, equivalente a 15% do HP dele por 5 segundos. Em outras palavras, cada vez que você usar, você vai poder você vai criar um escudo e vai ir para cima do inimigo dando 120% de dano físico. Quando você usa essa skill uma vez, você vai carregar duas paixões, digamos assim.
Quando você dá dano nos inimigos, com isso você tem 5% de chance de criar uma paixão adicional. No caso, sempre que você usa skill você ganha 2 e tem 5% de chance de você ganhar mais 1 quando você atinge um inimigo. Efeito adicional. 7 segundos depois de usar a skill, você pode usar a mesma skill com 0 de custo, um máximo de 2 vezes. Em outras palavras, você usa a primeira skill com 1 de custo e durante 7 segundos você pode, durante um período de 7 segundos, você pode usar a habilidade de novo com um limite de 2 vezes com 0 de custo. Esses ataques adicionais com 0 de custo vão ter o mesmo efeito que a habilidade normal. Aqui que entra a paixão, no caso. Quando você carrega essas paixões, você pode acumular até 10. A segunda skill, o Jin vai consumir isso e por 15 segundos vai adicionar nos aliados um atributo de pedra imortal, Stone Immortal. Esse status é o que? Aliados que têm esse efeito vão receber menos dano dos inimigos, equivalente a 30%, mais com o número de esferas consumidas daquelas paixões, que aqui é hit no caso, mais vezes 3%. Em outras palavras, se você acumulou 10, que é o limite, e você usa a segunda skill, você vai receber 30% a menos de dano, mais 3% vezes 10, ou seja, 60% a menos de dano que você vai receber. E a mesma coisa, com 5 vai ser 30% mais 15%. E assim vai. Exatamente de acordo com o número de esferas que você vai consumir. O dano mágico vai ser aumentado em 10%, mais o número de esferas consumidas vezes 1%, ou seja, 10 esferas consumidas, mais 10%, 20% de dano mágico aumentado, 5 esferas consumidas, 5%, 15% de dano mágico aumentado, 3 esferas, 3% e assim vai. Aliados que estão com esse atributo de rocha imortal vão automaticamente disparar uma bala de Ki, no caso um projétil de Ki, a cada segundo no inimigo que tem o maior poder de batalha. No caso, o inimigo mais forte, essas esferas. No caso, essas esferas têm o poder de 20% do ataque físico do Jin, mais as esferas consumidas vezes 3%. Em outras palavras, 10 esferas consumidas 30% mais 20% do ataque físico do Jin, 50%. E vão dar um dano à distância. Em outras palavras, quando você usa a segunda skill, você usa a primeira skill, você ganha 2. Então você usa a primeira skill 5 vezes e junta 10 esferas. Se você usa a segunda skill, o dano recebido vai diminuir, o seu ataque mágico vai aumentar e cada aliado vai receber esse atributo de disparar as esferas de acordo com o poder do Jin, vezes o número de esferas consumidas. Então, esse é o grande poder do Jin. Essa é a motivação do porquê ele dá tanto dano. Ki Force, no caso, aqui fala o quanto de esferas ele consegue ter para si. No caso, ele só consegue juntar 10.
E fala também, quando ataca o inimigo tem 10% de chance de absorver uma esfera. E quando isso acontece, ele recupera 3% da vida máxima dele para os aliados. Mas é 10% de chance, mas é uma curinha, né? Vamos pro segundo personagem, a Rei. A Rei eu nem preciso explicar. O Haunt vai dar 108% de dano mágico da Rei assim que invocado. Ele dura 30 segundos. Ele vai seguir os inimigos e vai dar 110% do ataque mágico da Rei por segundo nos inimigos. E vai reduzir o healing deles em 50%. Ou seja, eles vão recuperar 50% menos HP. E ele vai dar dano no ataque básico. Em outras palavras, esse por segundo, na verdade, é afetado pelas invocações. Na verdade, esse por segundo agora me confundiu. Eu tinha certeza que o velocidade momentânea afetava o Haunt. Eu tinha certeza. Agora isso me confundiu. Mas eu sei que o Damari eu acho que afeta. Mas ainda assim, velocidade momentânea é essencial, porque se não funciona no Haunt, funciona na passiva. E a passiva que eu tanto falei. Quando James e Haunt estão summonados, estão em batalha, o poder da Rei vai aumentar, vai melhorar o ataque básico dela. No caso, enquanto as duas invocações estiverem em batalha, o ataque básico da Rei vai ser melhorado. E esse ataque básico melhorado, quando atingir o inimigo, vai explodir as esferas, dando 35% do ataque mágico dela em uma área ao redor, semelhante à passiva da Mari. E para cada ataque básico, a Rei vai compartilhar o poder mágico com James e Haunt, melhorando eles também. No caso, para cada vez que a Rei der o ataque básico, 2% do HP é recuperado. O cooldown das skills das invocações é diminuído em 1 segundo. E o dano é aumentado em 2% por vez, com um máximo de 50%. Eu falei errado, não é 30%, é 50% de aumento de dano. Então, além dela melhorar o próprio ataque básico, ela também vai curar as invocações, reduzir o cooldown das skills das invocações e aumentar o dano delas. Dá pra ver o porquê que velocidade momentânea é tão essencial. Próximo personagem, Lyri. Aqui na Lyri já é um pouco diferente. O dano dela é só graças à passiva. Durante o ataque básico vai deixar um espírito vingativo de Nadriel. Esse é semelhante à passiva da Olivia. A cada ataque básico ela vai completar uma parte da estrelinha, digamos assim. Só que não é bem uma estrelinha, não aparece. São umas esferinhas que ficam em volta do inimigo. Quando o inimigo tem 5 stacks, ou seja, acontece 5 vezes de receber esse efeito, os espíritos vão explodir e dar 12% da vida do inimigo em dano. Depois da explosão, a Lyri vai disparar 2 flechas por vez durante o ataque básico dela por 5 segundos. Cada flecha vai dar 35% a mais de ataque físico. E o dano que a Lyri vai dar no HP máximo do inimigo vai depender do ataque da Lyri. Isso a gente já era de se esperar. Mas ainda assim,
Lembrando que ela dispara uma flecha por vez. Quando ela disparar 5 flechas, vamos supor que ela dispare uma flecha por segundo. Ela vai demorar 5 segundos para disparar 5 flechas. Ela vai dar o dano na vida máxima do chefe, equivalente a 12%, que não é pouco. Como deu para vocês verem, ela não dá pouco dano. E depois que isso acontecer a primeira vez, ela vai disparar 2 flechas ao mesmo tempo, durante o ataque básico dela por 5 segundos. Em outras palavras, ela vai levar metade do tempo para estacar a passiva de novo. Se ela demorava 5 segundos para dar 5 ataques básicos, agora ela vai demorar 2 segundos e meio para dar 5 ataques básicos. E quando acontece o stack, ela dispara 2 flechas por vez por 5 segundos. Só que se você ficar estacando essa passiva o tempo todo, ela não vai parar de disparar 2 flechas por vez. Em outras palavras, ela começa como uma pistola e vira uma metralhadora com bala infinita. Simplesmente assim, ela não para. E a cada 5 flechas ela vai dar o dano no chefe. A cada 5 flechas, a cada 5 flechas. E é no ataque básico. Então, o recomendado para ela é ataque básico. Por isso eu só uso velocidade momentânea. A Olivia eu já expliquei. Então, caso vocês queiram ver especificamente sobre ela, eu recomendo darem uma olhada no vídeo que eu fiz da Olivia. Também tem a opção de eu colocar a Elesis no lugar, porque ela aumenta a velocidade de ataque dos aliados e aumenta a velocidade de ataque também. Inclusive, eu vou até fazer o teste aqui. Eu matei o chefe faltando 40 segundos para acabar. Foi nível 65. Agora eu vou trocar, vou colocar Elesis para ver se faz muita diferença. Eu usava ela antes da Olivia, mas vamos dar uma olhada. Lembrando que a passiva da Elesis aqui aumenta a velocidade de ataque básico e o dano de ataque em 3% cada vez que ela usa uma skill. Então também é essencial para ela utilizar as skills o mais rápido possível. E eu esqueci de trocar a velocidade momentânea de lugar e botar no meio. De novo, primeira skill do Jin. O grande problema da Elesis, aqui é a passiva da Elesis. O grande problema da Elesis é o seguinte: o custo da primeira habilidade dela é 2. Então fica meio restrito, porque como o Jin depende muito das habilidades, a Rei depende muito das habilidades, usar um skill que tem de custo 2 é arriscado. Por isso a Olivia ela é um pouquinho mais recomendada. Não que ela seja melhor, mas é uma preferência. Por conta das 2 skills dela serem de 1. Tá certo que a segunda skill não é tão boa assim para estacar a passiva, mas ainda assim é boa. Aqui eu tô usando o set rosa nela, justamente para chefe. Aí eu uso a Suprema. A Suprema tem o mesmo efeito da passiva. Em outras palavras, a velocidade de ataque também vai aumentar. Nove, 10.
Dano aumentou de novo. Na verdade, velocidade de ataque aumentou de novo. Acabou que eu vou matar na mesma velocidade. Lembrando que tem outro detalhe. Eu matei exatamente ao mesmo tempo de quando eu tava usando a Olivia. Então realmente não faz muita diferença entre as duas. Ah, mas a Olivia tem um Awakening. Cara, eu tô falando de buff. Inclusive a Elesis deu menos dano. Bem menos dano. A Elesis deu bem menos dano, mas ela buffou mais o time. Então, tem isso também. Os danos da Ray, Liri, Elesis e Jhin. Bom, esse foi o vídeo dos chefes, dos personagens mais recomendados para chefes. Tem o Charon e a Sasha também que são recomendados. Mas o vídeo já tá longo. Mas o Charon eu já fiz vídeo sobre ele. A Sasha aqui dá para explicar. Aqui a Sasha, por que ela é boa para chefes? A passiva. Quando ela dá um ataque básico, o ataque básico, a velocidade de ataque básico é aumentada em 5% e 10% caso ela use um skill por 5 segundos. Esse aumento de velocidade de ataque básico pode aumentar em até 50% e ele não vai desaparecer completamente, ele vai ser reduzido aos poucos. E toda vez que ela der um dano crítico, o ataque básico dela vai mudar para o modo bazooka. E ataques com o modo bazooka, no caso, com esse outro modo, vai ignorar a defesa do inimigo. Então isso é muito, muito bom contra chefes. Muito bom mesmo. Inclusive, tem gente que acha que ela é melhor do que o Charon contra chefes. Eu vejo usando, o pessoal do KR, eu vejo usando mais ela do que o Charon, inclusive. Bom, esse foi o vídeo sobre chefes. Lembrando que a Elesis vai estar disponível no nosso servidor brasileiro, dia 16. Então, muito provavelmente dia 15. Quando virar para o dia 16 às 1 da manhã, a Elesis já vai estar disponível no nosso servidor. A Raid 2 vai ser liberada logo depois, logo em seguida. E os próximos personagens, creio eu, que serão a Ray e a Liri, sendo a Liri vindo primeiro e o summon especial da Ray depois. É isso. Obrigado para quem acompanhou. Por favor, deem um feedback de como ficou o áudio, se melhorou, se piorou, se eu ainda preciso fazer alguma coisa para melhorar mais. Vocês são a motivação de eu estar fazendo esses vídeos, então o feedback de vocês é essencial. Muito obrigado e valeu, falou, até o próximo vídeo.